Olá, meu nome é Rogério Ferraz e eu sou executivo público da Secretaria de Orçamento e Gestão. E hoje aqui eu gostaria de comentar com vocês um assunto bastante importante para a arquivística, que são sobre os metadados. Os metadados são dados dos dados, né? Por que a gente pode entender que os metadados, né, eles provêm de dados? Para que a gente possa fazer esse estudo, entender melhor, é importante que a gente conceitualize o que é dado. Então, os dados, eles são uma representação que a gente faz por meio de símbolos ou sinais. São propriedades de objetos ou eventos. Aí você pode entender esses objetos e eventos também em um documento arquivístico. Quando a gente tem um texto, isso aqui é um documento, e esse documento ele tem vários dados que embasam a escritura, né? Os metadados eles são dados codificados e estruturados que eles descrevem as características desse objeto, tanto aqui desse artigo, desse documento, como também desse livrinho. E eles têm uma função muito importante, eles servem para identificar, fazer a localização de onde está esse documento, seja no papel ou seja num sistema de gestão informatizado, fazer sua avaliação e permitir a gestão documental. A gente tem 4 tipos de metadados. O primeiro tipo chama-se descritivos ou de identificação. Por exemplo, nesse texto de documento, eu tenho um autor ou diversos autores. Eu também tenho um assunto que trata esse documento. Eu tenho também uma classificação arquivística disso. Então, quando eu vou precisar de fazer pesquisas, né? Imagine uma gestão documental com milhares, milhões de documentos, como é que eu vou fazer a pesquisa se eu não tiver alguns dados descritivos de identificação para que eu possa achar esse documento? Nós temos um segundo tipo, que é o chamado estrutural. E aí o melhor exemplo para a gente explicar esse tipo de metadados estrutural é um jornal. Se a gente pegar um jornal, a gente vai ver que ele é constituído de cadernos. Esses cadernos, eles têm as suas páginas, e em cada página você vai encontrar artigos lá. Esses artigos podem ter fotos, podem ter gráficos, né? O terceiro tipo de metadados são os administrativos ou técnicos. Eles são muito importantes agora com o advento da administração digital dos documentos, né? A gente hoje está produzindo documentos em meio digital, por exemplo, no Word. O Word tem diversas versões. Qual a versão desse Word, se ele foi feito em outro instrumento de confecção, se ele é um PDF. Então a gente precisa saber todas essas informações para melhor guardar os documentos. Além disso, nos administrativos e técnicos, é importante a gente saber os direitos que um documento tem. Por exemplo, este livro tem vários direitos. Quem escreveu, quem fez os desenhos, né? Esses direitos são importantes porque cada autor, o desenhista, quem participou da produção desse livro de arte aqui, recebe os seus direitos em termos de direitos autorais. O último é o de preservação, e esse é muito caro para nós arquivistas. Por que ele é muito caro? Porque parte da nossa produção ela vai virar permanente. E eu tenho que garantir que esse documento, na ponta, ele entrou corretamente e ele continua tendo a sua autenticidade durante o ciclo de vida dele. Como ele é permanente, ele vai ficar eternamente. E mais que isso, permitir a pesquisa, que eu possa voltar a repositório digital confiável, mas que eu possa fazer a pesquisa e ter acesso a isso e distribuir para quem de direito, para a sociedade, consumo desses materiais que são permanentes. Em suma, quando a gente fala que os documentos, que os metadados são dados de dados, eles dão todo o reforço, o suporte para que a gente possa ter o acesso a eles, possa ter pesquisa a eles e garantir sua autenticidade. Muito obrigado.